Hoje nós vamos falar sobre o que faz você escolher uma coisa entre outras coisas, fazer uma opção de algo em relação a tantas outras opções que você tem. Não é por que você escolhe uma determinada coisa ou não outra, um serviço, uma coisa para comprar, um caminho para seguir. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar início a uma nova série de episódios que eu intitulei Universo da Astrologia Kármica. Esse é um conteúdo para você que deseja se tornar uma astróloga kármica e faturar até R$450 por atendimento. Então, se você me segue, se você tem esse intuito, fica aqui até o final que nós vamos falar de um assunto muito interessante. Meu nome é Sandra Salles, para quem ainda não me conhece, eu sou astróloga kármica, instrutora de astrologia kármica também. As escolhas que nós fazemos, elas refletem o que vai acontecer na nossa vida depois, né? Por isso, nós temos o que é chamado de livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, mas você alguma vez já parou para se perguntar baseado em que você faz essas suas escolhas? Como é que é esse seu processo de escolha? Como é que você escolhe as coisas? E hoje eu fiz uma enquete sobre isso e as respostas foram muito interessantes, né? Olha como é que foi. 56% das pessoas que responderam diziam que baseiam as suas escolhas, né? Escolher uma coisa dentre tantas outras, baseado na sua necessidade. 22% decide por impulso. Olhou, gostou, resolve que vai levar e tudo mais. Ou que vai escolher aquele caminho, ou que vai... Enfim, pode ser uma opção de coisas, né? Férias. Ah, nossa, eu vi um vídeo maravilhoso sobre as Ilhas Maurício, é para lá que eu vou nas minhas férias e já estou comprando o pacote, já vou... Enfim, toma essa decisão baseada no impulso, e esse impulso, obviamente, é gerado por uma série de coisas, né? Mas o resultado disso a gente vê depois, né? E outros 22% das pessoas que responderam à pergunta disseram que pesquisam muito antes de decidir por alguma coisa, ou seja, pensa, prefere estar mais seguro daquilo que vai fazer, né? E eu achei interessante que ninguém que respondeu à pergunta, ninguém, pelo menos até a última hora que eu olhei, nessa pesquisa, ninguém tinha respondido que faz uma escolha baseada numa indicação, né? O que significa uma indicação? Alguém disse que aquele produto, aquele lugar era muito legal, aquele restaurante novo que foi, né, que inaugurou na semana passada é muito bacana, e a pessoa decide ir porque alguém falou que era legal. Ninguém respondeu que faz as suas escolhas baseadas por indicação. Eu acho até estranho ninguém ter respondido isso, mas tudo bem, as pessoas que responderam, né, têm o seu modo de escolha de uma forma diferente, né? Então, eu vou aqui analisar agora cada um desse tipo de atitude, né? Por que é que você escolhe por necessidade? A necessidade, ela vem, em geral, de um problema, de uma dor, alguma coisa que está te incomodando e você precisa resolver. E aí gera-se a necessidade. Por exemplo, você acordou com uma dor de dentes terrível e essa dor está te incomodando, você não está aguentando, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir comer, você não vai conseguir fazer nada com essa dor horrível que está te incomodando. O que você faz? Você tem uma necessidade. Aí alguém diz assim, olha, eu tenho um dentista maravilhoso lá em Belo Horizonte e você está em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Aí vamos aqui considerar, a pessoa te fez uma indicação de um dentista maravilhoso numa cidade que fica, sei lá, 500, 600 quilômetros de distância de onde você está. Você vai aguentar isso, essa dor durante essa viagem, marcar e não sei o quê? Não, você vai procurar o dentista mais próximo da sua casa e ali vai resolver, seja qual for a situação, você não vai esperar... ou você liga para alguém e diz assim, eu tenho um horário para te atender daqui a 20 dias, 15 dias, uma semana, 5 dias.
Tu vai aguentar a dor durante 5 dias até poder ser atendido por esse dentista? Não vai, né? Vamos para um outro exemplo. Você tem um micro-ondas em casa e você usa esse micro-ondas para muitas coisas. Você esquenta a água que vai fazer o chá no micro-ondas em vez de usar o fogão, ou você esquenta a comida que estava na geladeira, em vez de usar o fogão, você usa o micro-ondas, você cozinha no micro-ondas, você faz arroz no micro-ondas, você faz uma opção de coisa no micro-ondas e o micro-ondas queimou. Então, você tem uma necessidade e você tem uma urgência, né, de resolver aquilo. Então, essa necessidade vai te dizer, ou então você precisa de uma determinada coisa, você se mudou para um apartamento novo, você gosta de cozinhar a sua própria comida, mas o apartamento novo não tem fogão. Você vai fazer o quê? Você pode ficar comendo no restaurante fora, né, durante algum tempo, mas você vai querer comprar um fogão e você vai escolher pela sua necessidade, né? Da mesma forma que tem milhões de outras coisas, milhões de outros exemplos. Eu dei aqui, né, uma situação emergencial de um dente, né, que está doendo, que você não pode esperar para resolver aquela situação, e uma questão de você precisar de alguma coisa que é urgente, você precisa disso na sua vida, né? E daí você toma a decisão baseada na necessidade, assim como toma a decisão de não comprar, não fazer, não ir, se você achar que você não tem necessidade daquilo, não é? Então, por exemplo, um casaco de neve e você mora no Rio de Janeiro e você não gosta de frio e você não viaja para lugar nenhum que tenha neve, você viu na vitrine um lindo casaco para neve e você vai dizer assim, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho necessidade, eu não viajo para nenhum lugar que neve, eu não moro em nenhum lugar que neve, e a neve não faz parte da minha vida, para que eu preciso de um casaco para neve? Eu não preciso. Então, baseado na sua não necessidade, você não vai optar por aquele negócio, né? Da mesma forma que outras coisas que você não necessite, você mora, por exemplo, num bairro que tem transporte público à vontade, metrô, todo tipo de transporte, você tem facilidade de pegar um ônibus público, ou se você quiser ter um táxi na porta, e você não vai muito longe, você não faz questão de ter um carro. Então, você não tem necessidade de um carro, você não compra o carro. A sua decisão é baseada na sua necessidade ou não de ter aquilo, aquele serviço, seja lá o que for, não é? De comprar alguma coisa ou mesmo de ter um serviço, né? Então, eu não preciso de alguém que vá ao correio levar uma encomenda para mim. Eu não tenho encomenda nenhuma, eu não tenho essa necessidade, eu não preciso desse serviço. Então, escolhas baseadas na necessidade, escolhas baseadas na dor, né? Se você tem uma questão, uma dor, alguma coisa que te incomode, isso pode levar você a tomar uma decisão e escolher alguma coisa baseado nisso. Eu vou escolher esse porque esse vai atender. Né? Então, se você está precisando de um dentista urgentíssimo, você não vai escolher aquele maravilhoso que fica lá numa cidade de 600 quilômetros de distância, porque você precisa de alguma coisa para agora, que é urgente, que fique próximo. Então, é a sua necessidade que vai definir a sua escolha. Aí, super beleza, porque isso tem muito sentido. Né? 22% das pessoas responderam que elas decidem por impulso. E isso daí é muito fácil, né, da gente também identificar. Né? Eu vi um negócio, nossa, esse cara tá falando disso com tanta vontade, com tanta ênfase, que eu fiquei, seja lá o que for, eu quero. Eu não sei nem para que serve, mas eu quero. Né? Porque isso parece tão legal, parece tão bacana. E aí, por impulso, a pessoa vai lá e adquire aquilo, ou escolhe, né? Você viu um filme maravilhoso de turismo até do Egito. Quero conhecer muito as pirâmides do Egito, porque, nossa, vai ser agora que eu estou com dinheiro, eu vou lá e compro a passagem para o Egito e eu quero conhecer as pirâmides, e óbvio, passeio maravilhoso, né?
mas você não, às vezes, não pensou, não levou em consideração que, de repente, a comida não vai te agradar muito, ou será que essa é a melhor época do ano? Nossa, um calor do cão agora, e deserto do Saara no verão não é uma boa opção. Enfim, por impulso a pessoa decide e às vezes até depois se arrepende, né? Porque ela tomou aquela decisão por impulso e não considerou muito as opções, mas às vezes levada pelos outros, 10 pessoas, 10 amigos vão fazendo alguma coisa, vai no Rock in Rio assistir o show do Metallica e a pessoa não suporta rock pauleira, mas nossa, todo mundo está indo, eu também quero ir, pai, vai, compra o ingresso, né? Gasta um dinheirão, compra lá o ingresso, vai assistir o show e chega lá na hora, meu Deus, esse som é terrível. Desculpa aí se você gosta de Metallica, né? Mas para quem não gosta, ouvir aquele rock pauleira, entendeu? Foi pelo impulso, envolvida pelas outras pessoas, enfim. É uma forma de decisão. E muitas pessoas fazem assim. Elas decidem alguma coisa, que caminho seguir, o que fazer, o que comprar, onde ir, às vezes levadas por impulso, né? Ou que caminho seguir na vida. Isso também pode ser. E por impulso elas seguem e às vezes podem ou não se arrepender dessas decisões. Já os outros 22% é exatamente o oposto, né? Diz que pesquisa muito antes de tomar uma decisão, né? Então, nossa, eu vou comprar um carro e eu pesquiso todas as marcas, olho muito que cor que eu vou escolher, então pesquisa muito antes de tomar essa decisão. Ou às vezes assim, né? Será que essa marca é boa? Vou escolher um lugar para passar férias. Então, eu pesquiso. Como é que é o clima lá nessa época que eu vou tirar férias? Qual é o tipo de comida que se come? Como é que eu chego lá? Os hotéis são bons? Então você faz 1000 pesquisas para se certificar de que aquele lugar que você escolheu para passar as férias vai dar uma boas férias, né? Que você vai conseguir. Qual é o seu intuito? Eu quero ver museus e obras de arte. Esse lugar que você vai tem museus e obras de arte? Tem que pesquisar antes. Onde é que é o museu? Quanto é que custa? Quantos museus tem? Como é que é o acesso? Né? Então, se a pessoa... Não, eu quero ir para a praia. Se você quer ir para a praia, você não vai escolher uma cidade do interior. Então, você tem que pesquisar o que você está buscando para seguir nessa escolha. Então, até se certificar de que realmente é isso que você quer. Tá? E tá tudo bem, porque esse é o tipo da pessoa que precisa se sentir segura em relação a o que ela está escolhendo, que decisão que ela está tomando nessa hora, porque aquilo vai ter um efeito, dependendo de que decisão seja, né? Isso pode ter um efeito na sua vida a longo prazo. Então, as decisões, às vezes, para pequenas coisas, podem não afetar muito a sua vida, mas grandes decisões vão afetar a sua vida a longo prazo e realmente você considerar todas as possibilidades antes de tomar a decisão é um caminho bem acertado para isso, né? E aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas o que tudo isso tem a ver com astrologia kármica? Tem muito a ver. E tem a ver, inclusive, com a questão da pessoa escolher ser astróloga kármica ou não. Por que você escolheria ser astróloga kármica e não uma outra profissão ou um outro tipo de trabalho, mesmo que seja trabalhando com pessoas, um outro tipo de terapia? Por que escolher ser astróloga e não taróloga? Você pode até ser as duas coisas e funciona super bem, as coisas se complementam, né? Mas por que eu vou escolher ser astróloga em vez de escolher ser reikiana? Também pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por que eu vou escolher ser astróloga em vez de ser farmacêutica? Ou em vez de ser vendedora de loja? Por quê? Então, agora a gente está entrando num assunto um pouco mais profundo. Então, aquelas pessoas que baseiam a sua decisão na necessidade podem escolher se tornar astrólogas para encontrar um autoconhecimento mais profundo para aquilo que elas estão buscando. Porque o caminho natural de quem quer ser uma astróloga kármica, principalmente, é começar entendendo
a sua própria essência. Esse é o caminho natural que todo mundo que eu conheço, que trabalha com astrologia, que trabalha com astrologia kármica principalmente, mas com astrologia em geral, a pessoa está em busca de entender quem ela é, de entender os seus próprios problemas, de resolver os seus próprios problemas, de entender por que ela passa por isso, aquilo outro, de entender por que ela tem determinado tipo de comportamento. Então, o primeiro passo é a pessoa resolver as próprias questões. E nesse processo de aprendizado, ela se torna uma astróloga e passa a ajudar outras pessoas. E daí que isso não acontece só com astrologia kármica, tá? A maioria das pessoas que trabalha com algum tipo de terapia, elas sempre buscam essa informação para tratar de si mesmo, tá? Eu posso te garantir que todo psicólogo faz terapia com algum outro psicólogo, ou ele foi buscar a terapia, né? Foi buscar a psicoterapia, ou foi buscar o estudo da psicologia para entender a psique humana, não só porque ele queria entender a psique das outras pessoas, mas porque ele queria entender como é que as coisas funcionam dentro da cabeça dele ou dela, não é? Então, a pessoa está em busca de respostas. E quando a gente está em busca de respostas mais profundas, a astrologia kármica tem essas respostas. Então, quando a pessoa tem problemas, dores, necessidades muito profundas, ela acaba escolhendo a astrologia kármica como caminho quando ela sabe que a astrologia kármica tem essas respostas. E daí é que está o problema, porque muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe da profundidade desse conhecimento, do alcance dessa informação, de quanto você descobre a respeito de um indivíduo analisando o mapa dele, do quanto esse conhecimento ajuda nos processos de cura dessa pessoa. Eu estou falando de cura de problemas emocionais, de cura de problemas da alma. Então, quando a pessoa não tem o menor conhecimento de astrologia kármica, quando ela não faz ideia de que a astrologia kármica existe, ela não tem nem como escolher, não é verdade? Mas, quando a pessoa passa por situações que mexem muito com a vida da pessoa, não é? Quando ela tem muitos problemas, quando ela tem problemas em casa, quando ela tem problemas de relacionamento, quando ela tem problemas próprios, problemas de sentimentos, e ela quer resolver, ela vai em busca de alguma coisa, ela vai em busca de ajuda, ela vai em busca de cura. E é isso que a astrologia kármica fornece. Então, essa necessidade leva as pessoas a encontrar aquilo que ela está buscando quando ela está buscando. Então, o primeiro passo é sair em busca da informação, né? E quando você acha a informação, você agarra com todas as forças, porque é ali que você vai encontrar o seu processo de cura, tá? Eu falo isso porque eu vejo isso com as minhas alunas, as turmas que já estão em andamento. Tem, né, algumas turmas que a gente já está em módulos bem avançados e a gente começa a mexer em algumas feridas, né, tocar em algumas feridas que são traumáticas para as pessoas, e a gente começa a abordar aquele assunto e é quase que uma terapia. As nossas aulas ao vivo são praticamente uma terapia em grupo ali, porque todo mundo se ajuda, né? Cada um está falando do seu problema e a gente vai orientando isso diretamente relacionada às informações do mapa. E muita gente chegou na turma sem saber nem que ia conseguir chegar nesse nível de profundidade, nesse nível de profundidade de informação, de conhecimento dos seus próprios problemas, que às vezes nem estão conscientes. Algumas vezes são problemas conscientes e outras vezes a pessoa não tem consciência das suas próprias questões. E quando ela começa a estudar astrologia,
né, com o intuito, às vezes, de ter uma nova profissão, né, de ajudar outras pessoas e tal, mas a gente começa estudando o próprio mapa. Então, ela começa a descobrir quem ela realmente é, de onde é que vem aquela dor, de onde é que vem aquela situação, por que que ela tem aquelas questões. Então, tinha um ditado antigo que falava, né, que você mira no que viu e acerta no que não viu. É mais ou menos assim, porque você, antes de estudar, você não tem noção do quanto esse conhecimento é profundo e do quanto você vai descobrir a respeito de si mesmo. E quando uma pessoa cura uma dor própria, ela se torna capaz de ajudar o outro. E é isso que eu falei que não acontece só na astrologia kármica, acontece também em outros tipos de terapia. A pessoa busca uma resposta para os seus próprios problemas, para a sua própria dor, para as suas próprias necessidades, né, baseada na sua necessidade, porque ela tem alguma coisa que ela precisa curar e ela se torna, a partir do momento em que ela conhece o caminho para resolver aquela situação, para encontrar aquela resposta, para resolver aquela dor, ela se torna capaz de ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa, a curar a mesma dor. E, inclusive, ela, por ter passado por aquilo, ela tem empatia pela dor do outro e ela consegue acolher o outro, ela consegue dar um consolo, uma ajuda fundamentada na própria experiência. Então, isso é muito profundo, sabe? Isso é profundo e faz muita diferença na vida das pessoas, não é? Então, essa profundidade, né? E daí que, quando a pessoa está buscando, ela vai em busca de algo que ela necessita, de que ela precisa, de que vai ajudar a sua vida, e ela encontra na astrologia kármica essa resposta, tá? E as pessoas que decidem por impulso, tá? Eu já vi também isso acontecer. A pessoa que vem, nossa, super animada, eu descobri aqui uma filosofia nova, um estudo novo, alguma coisa nova, vou mergulhar de cabeça, gostei, adorei, para qualquer coisa, não precisa nem ser filosofia, pode ser um cursinho de aprender a fazer bolo, e aí a pessoa se empolga, vou fazer, e começa, só que aí ela descobre que ela não gosta tanto de cozinhar assim, ou então que aquilo leva muito tempo, o resultado não era aquele, não tinha, enfim, ela se entusiasma, né? Da mesma forma que vai comprar uma roupa e foi lá, se entusiasmou, comprou, lindo, maravilhoso. Chega em casa, compra, bota no armário e nunca usa. Assim, a mesma coisa acontece, e eu também já vi isso acontecer, das pessoas que buscam alguma área dessas de terapias alternativas, né, ou um conhecimento mais profundo, e às vezes ela, na empolgação, né, ela descobriu que a astrologia kármica tem muitas respostas e tudo mais. Então, eu vou fazer o curso de astrologia kármica. Só que ela decidiu isso num impulso e com uma personalidade de uma pessoa que está sempre buscando coisas novas ou que está querendo muito conhecimento, adquirir muitos conhecimentos variados. Só que na astrologia kármica você precisa se aprofundar, você precisa se dedicar, você precisa realmente estudar para dominar esse conhecimento, tá? É um conhecimento profundo, ele dá respostas muito profundas porque é um conhecimento profundo e para você adquirir esse conhecimento você também tem que mergulhar de cabeça, tá? Então, às vezes na empolgação a pessoa começa e tal, só que ela precisa ter a determinação para seguir adiante, para se dedicar, para estudar. E muitas vezes acontecem duas coisas. Ela não está tão afim assim de se dedicar àquele estudo, porque ela vai precisar, né, efetivamente de sentar, estudar, ler, assistir às aulas, ouvir os vídeos, assistir o vídeo uma vez, duas vezes, três vezes, fazer os exercícios, chegar na aula prática e responder as minhas perguntas e mostrar o seu exercício e dizer, porque a aula prática é para isso, é para trocar ideias, é para mostrar o que ela aprendeu e para eu ir lá pontuar, isso está certo, isso não está certo, isso não é bem assim, olha, faz essa conexão com essa. Então, e às vezes a pessoa
ela, nossa, isso dá muito trabalho, eu não sabia que dava tanto trabalho assim, mas é trabalhoso. Então, para quem não é, pensa às vezes em se tornar astróloga kármica, mas não quer ter trabalho nem de estudar, né? Bom, se ela não quiser ter o trabalho de estudar, não vai nem se tornar astróloga, né? Porque isso não é o tipo de conhecimento que entra por osmose, tá? Não adianta você botar os vídeos lá e ficar assistindo durante a noite que você vai aprender a fazer. Não é assim. Não é aquela coisa que você ouve, entrou no cérebro e você já sabe fazer. Não é bem assim. Precisa realmente estudar e praticar. Então, a pessoa, né, que não tem todo esse, tem aquele fogo de palha que se decidiu, vou fazer, e daqui a pouco descobre que não tem tanta garra para levar aquilo adiante, tá? E daí, duas coisas, né? Às vezes ela tem a necessidade, mas não quer admitir que ela precisa daquele conhecimento para si mesma, ou ela realmente não tem persistência para se dedicar o tempo que precisa. E realmente precisa, tá? É um conhecimento profundo e a pessoa precisa estudar muito. Não quero enganar ninguém aqui dizendo assim, aqui você, em 1, 2 meses, você se torna uma astróloga kármica e você vai estar sair do curso fazendo mapa torta e direita, assim, só com meia dúzia de aulas. Não é assim. Não é assim, e o curso nem leva 2 meses, leva, né, bem mais do que isso. Então, exige compromisso. E a segunda opção que faz essa pessoa que foi no entusiasmo se afastar, às vezes, ou ela não querer seguir adiante, ou às vezes se arrepender da escolha, eu devia ter seguido um outro caminho, por que eu não fiz numerologia, que é muito mais fácil, que é muito mais simples, ou eu vou fazer tarô, que eu decoro aquelas cartas, né? Enfim, não estou dizendo que seja simples. Tarô também tem muito conhecimento, muita intuição atrelada ao trabalho. Mas a astrologia kármica você tem que estudar bem mais. O que acontece é que quando começa a estudar o próprio mapa e começa a ter que mexer naquelas feridas que incomodam, naquele problema que ela prefere não olhar, que prefere não enxergar, aí isso incomoda a pessoa. Então, eu não vou querer falar disso, eu não vou querer mexer nesse assunto. Deixa isso quieto, deixa lá dentro do armário que está melhor assim dentro do armário, né? Então, não vai querer trazer à tona aquelas coisas, porque aí ela não quer enfrentar a dor, mas se não enfrentar, colocando debaixo do tapete, o problema não se resolve, não é verdade? Quando a gente tem, em algum momento, esse problema vai incomodar o suficiente para fazer com que essa pessoa vá buscar alguma forma de resolver. Então, às vezes, quando a pessoa começa a estudar, que vê que vai ter que enfrentar algumas dores que ela não quer enfrentar, ou às vezes coisas que ela nem faz ideia. Por quê? Em astrologia kármica, a gente está falando de vidas passadas. Então, você tem que olhar para quem você foi nas outras vidas, que foi o que gerou os problemas que você tem hoje. Então, às vezes a pessoa não quer, e tá tudo bem se ela não quiser enfrentar, se ela não quiser mexer nesse vespeiro, que às vezes é um vespeiro. Não estou falando que seja para todo mundo. Algumas pessoas têm um mapa mais tranquilo, um mapa mais leve, não tem tantos karmas, mas outras pessoas têm um mapa lá cheio de indicações, sabe, que são muitos karmas e tem que passar por aquilo e tem que mexer nessa situação para conseguir transformar. Mas algumas pessoas preferem não mexer. Então, tá tudo bem. Mas se a pessoa quer se tornar uma astróloga kármica, se ela quer ajudar outras pessoas com conhecimento, ela tem que primeiro resolver os seus, não é? Ela tem que primeiro resolver as suas próprias questões através da leitura do seu próprio mapa, do estudo do seu próprio mapa, porque dessa forma ela vai conseguir se libertar de muitas coisas e se tornar capaz de ajudar as outras pessoas com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento, né? Então, para essas pessoas que pesquisam muito antes de decidir porque ela se sente insegura, porque ela não se sente ainda preparada, né? Ou às vezes tem aquela questão, né?
será que isso é para mim? Será que eu vou ser uma boa astróloga kármica? Será que esse curso é bom? Será que esse é o caminho? Será que... Ou então pesquisa, né? Decidir. Quero ser astróloga kármica, quero fazer um curso. Vou pesquisar. Então, eu preciso pesquisar muito. E aí, a primeira coisa que ela vai se deparar é com uma quantidade pequena de cursos de astrologia kármica existentes no mercado, né? Essa é a primeira deficiência existente na nossa área, né? Na área de astrologia kármica. Existem poucos cursos disponíveis. Hoje em dia, que todos nós estamos nas mídias o tempo todo, né? A gente vai buscar referências, a gente vai buscar informações, a gente vai buscar alguma informação. Pessoas que são mais sensíveis têm aquela questão da empatia, sabe? Você chega aqui na minha live, assiste meu vídeo, ou você vai lá no YouTube ver os meus vídeos, ou aqui mesmo, em qualquer uma das redes, né? No Facebook, no YouTube, no Instagram, você começa a assistir meu conteúdo e, de repente, você se identifica com a maneira que eu falo, com a forma como eu passo as informações, a maneira como eu transmito as ideias, tentando fazer isso da forma mais clara possível para que todo mundo entenda, e as pessoas se identificam, e aí pronto. Essa identificação, esse assistir vários vídeos e entender a clareza, identificar que aquilo é o que você quer estudar, aquilo é o que você quer aprender, é suficiente. Mas tem outras pessoas que vão dizer assim: nossa, olha só o Instagram dela, tem só 1000 e poucos seguidores. Ela não é muito famosa. Ela não é muito conhecida. Eu sei lá quem é essa pessoa, eu não sei. Será que esse curso é bom? Será que eu vou aprender alguma coisa? Será que, né? E tá tudo bem também, gente. Olha, eu confio no meu trabalho e eu confio no conhecimento que eu passo para as minhas alunas. Mas é claro que todo mundo tem o direito de questionar. Se o seu parâmetro de questionamento é número de seguidores ou, sei lá, que outro tipo de referência pode ser, não é? Se eu estou na primeira linha do Google, quando você pesquisa por astrologia kármica ou não, se estou lá na 10ª linha ou na 2ª página ou sei lá o quê, é claro que para algumas pessoas isso é importante. É a mesma coisa que se você vai buscar um médico, você, né, eu quero fazer uma cirurgia plástica. Então, você vai procurar ou o médico top, quem é o médico mais conhecido, mais reconhecido no mercado. Então, eu quero fazer com esse. Ou então, vai buscar uma pessoa amiga que te indique alguém. E foi por isso até que eu achei estranho ninguém responder que fazia uma escolha baseada numa indicação, porque eu tenho certeza que muita gente sempre busca uma indicação. Preciso de uma dermatologista boa para curar um problema de saúde que eu tenho aqui. Eu vou procurar uma indicação de alguém que tenha uma referência. Olha, essa médica aqui é muito boa, né? Ou então, eu preciso de um serviço. Vou a um cabeleireiro. Ai, meu Deus, minha imagem. Eu não posso entregar meu cabelo nas mãos de qualquer um que pode fazer besteira no meu cabelo. Não sou bem eu, não, porque eu sou meio mais ou menos com isso, sabe? Que eu acho que cabelo cresce, qualquer coisa se não gostar, vou em outro, corto de novo. Mas tem pessoas que não. Eu preciso de uma indicação para essa pessoa, só se tiver uma excelente referência. Quando você vai contratar alguém, né, para algum serviço que vai fazer dentro da sua casa, normalmente você também pede referências, ou você quer saber para quem que você já trabalhou, para quem que você, né, já prestou serviço e vai buscar informação, como é que essa pessoa é, como é que é. Enfim, hoje em dia esse negócio, nem sei se existe mais, né? Carta de referência, talvez até exista, mas referência é uma coisa que normalmente nós buscamos em muitas áreas quando você vai fazer alguma coisa, comprar um serviço, né? Nossa, eu precisava comprar eu quero mudar de carro. Será que esse carro é bom? Eu nunca vi. Procura alguém que tenha. Você gosta desse carro? Ele é confortável? Ele é bom na estrada? O ar-condicionado é bom? Enfim, você busca alguma informação sobre aquilo, né?
E a mesma coisa eu acredito, em relação à referência das redes sociais, né? Ou seja, às vezes as pessoas se impressionam, né, com uma pessoa que tem lá 1 milhão de seguidores e vai dizer assim, não, aquela que tem pouquinhos seguidores, tem pouquinhos seguidores, então não deve ser tão bom assim, né? Porque tem poucos seguidores. Mas, dependendo do assunto, isso vai fazer uma diferença ou não, né? Principalmente em redes sociais. Porque o que eu acredito? Muitas pessoas buscam as redes sociais para se divertir, né? É um entretenimento. E a astrologia kármica não é exatamente um entretenimento, né? Aliás, não é entretenimento de forma nenhuma, né? Aqui a gente está falando de um assunto sério, de um assunto profundo, e nem todo mundo está afim de falar de um assunto sério, de um assunto profundo. Preferem assistir, né? Ou acompanhar conteúdo divertido, conteúdo né, do pessoal que está falando de algumas coisas mais divertidas. E eu também acompanho alguns perfis que são divertidos, né? Ou que falam de assuntos mais light, ou alguma coisa para rir. Tem horas que eu quero alguma coisa para rir, tem horas que eu quero alguma coisa para pensar melhor, ou para aprender alguma coisa, né? Eu sigo alguns psicólogos, alguns terapeutas, porque sempre falam de alguma coisa muito legal que eu ainda não sei, que eu vou descobrir e que vai me agregar alguma informação. Então a gente está sempre em busca ou de informação ou de entretenimento. Aqui nesse canal você vai encontrar informação. Entretenimento, eu até de vez em quando faço uma piada, mas eu acho que eu não sou muito boa em piada, não, né? Mas o meu intuito é informar vocês e não tanto diverti-los, né? Se eu de vez em quando conto uma piada ou conto uma coisa engraçada, é porque até faz parte da minha natureza, mas não que isso faça parte do assunto que eu estou abordando aqui. A Aloísa está dizendo aqui, já estuda desde o início de 2020 e não me sinto pronta. Não se sente pronta para quê, Aloísa? Para fazer a leitura do mapa de outra pessoa? Ter muitos signos fixos é um desafio. Sim, é um desafio. Os signos fixos são aquelas pessoas, quando a pessoa tem muitos planetas em signos fixos, é essa que pesquisa muito antes de decidir, que foi lá os 22% que responderam que pesquisam muito, né? Porque precisa se sentir preparada, ou ela tem persistência, mas ela também precisa se sentir muito segura. Não se sente segura para fazer a leitura do mapa de outras pessoas. Entendi que a resposta foi essa, né? Então, Aloísa, o que eu tenho para te dizer é que para isso você precisa de prática, tá? Ou, né, você tem que ter as duas coisas. Você tem que dominar o conhecimento e você tem que praticar. Você estuda astrologia kármica? Responde essa pergunta aqui. A Aloísa disse que estudou astrologia kármica também. Então, a minha resposta para você, Aloísa, a questão é essa. Se você já estuda, você tem que... Os dois e numerologia. Os dois o quê? Astrologia tradicional, astrologia kármica e numerologia, né? Então, ó, tenta dominar uma área antes de você passar para a próxima, tá? E a astrologia kármica, ou outra vertente de astrologia, védica, qualquer uma que seja, você, para se sentir segura, você precisa estudar e praticar. Estudar e praticar, estudar e praticar, tá? Isso com qualquer profissão no mundo, você só se sente segura quando você já praticou bastante, tá? E é por isso que o meu curso prático de astrologia kármica, ele é prático exatamente, que é para trazer a prática, desde o início. Exercício, análise de mapa, exercício, análise de mapa, exercício, análise de mapa. Porque é só exercitando o conhecimento que você vai efetivamente absorver, né? E conseguir fazer isso de uma forma mais fluida. Mas no início, gente, em qualquer profissão é assim mesmo. Você começa um pouco mais inseguro e você vai devagar, devagar, aos poucos, né? Faz um mapa, faz outro mapa, faz outro mapa. Mas foi por isso que eu foquei nesse curso com conteúdo prático,
teórico e prático. Então, você assiste os vídeos de teoria e você vai lá praticar, fazer exercício e praticar. Porque sem a prática, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai nunca se sentir segura. Então, para se sentir segura, você precisa praticar, entendeu? Praticar, fazer mapas, fazer leitura. Então, para a gente encerrar esse assunto de hoje, a questão é, se você tem vontade de se tornar uma astróloga kármica e você está pensando como fazer essa escolha, considere tudo que eu falei hoje. Qual é o seu intuito? Você tem uma necessidade de resolver um problema? Você tem uma necessidade de ter uma nova profissão? Ou você quer sair do que você está fazendo porque você já não se sente mais satisfeito, porque aquilo não te traz mais realização, e você quer trabalhar com alguma coisa que te dê realização, que te dê liberdade de horário, que você possa trabalhar da sua própria casa, que você possa atender via internet, né, pessoas de qualquer lugar do mundo, que te dê essa tranquilidade, que você possa escolher o horário que você vai trabalhar, que seja mais de acordo com a sua vida, porque você quer mudar de vida, porque você está em busca de coisas mais profundas, seja qual for a razão, né? Se você está querendo resolver os seus próprios problemas e quer ajudar outras pessoas a resolver também, esse é um excelente motivo para você se tornar uma astróloga kármica. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me enviar um direct, que eu terei o maior prazer em responder. Qualquer dúvida em relação à astrologia kármica também, que vocês tenham, me manda um direct lá, que eu respondo com o maior prazer. Em breve nós teremos mais astrólogas kármicas no mercado, porque ainda somos um número muito pequeno e tem muita gente precisando da nossa ajuda, da nossa orientação, do nosso conhecimento. Eu agradeço a todos a presença aqui hoje e nos vemos no próximo vídeo. E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.